Chegamos ao ápice do mundo livre? É a pergunta, né? Chegamos ao ápice do mundo livre? Olha, com um tema muito importante, o TED Talk a seguir vem para apresentar uma visão do atual contexto político e também do cenário geopolítico mundial. Está conosco René Ozzy Cukier, ou simplesmente Professor Rock. Cientista político, professor e palestrante, formou-se em filosofia e ciências políticas nos Estados Unidos, é mestre em resolução de conflitos e pela paz internacional, pela American University, fundador da Rock Content, uma produtora de conteúdo e consultoria em comunicação, e tem popularizado conhecimento sobre geopolítica por meio de seu canal, o Professor Rock, no YouTube, que é o maior canal de geopolítica do Brasil. Professor Rock, por gentileza. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, gente. Quero agradecer o convite. A ideia da conversa hoje é falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Quero traçar alguns cenários aí. E particularmente eu quero falar de 3 temas. O primeiro deles é por que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, tem dificuldade em prever, entender e até aceitar que o mundo está caminhando para o lugar que ele está caminhando, um lugar de conflitos e guerras. O segundo tema, eu quero desenhar um cenário de hoje e relacionar com algo que aconteceu no passado, para quem sabe a gente entender para onde nós estamos indo no futuro. E por fim, eu quero olhar para esse cenário e entender quais são as consequências dele para o mundo livre. E aí, particularmente, eu entendo que eu tenho que mostrar para vocês quais são os desafios das democracias para lidarem com as ditaduras. E se nós quisermos vencer as ditaduras, nós precisamos fazer uma autorreflexão e nos preparar para o que pode estar vindo aí. Bom, eu quero começar então com essa questão, porque eu acho que ela é de extrema relevância para a gente entender para onde o mundo está indo. E quando o Putin ele cercou a Ucrânia, a maioria das pessoas virou e falou assim: Putin não vai invadir. Eu fui um dos poucos que disse que o Putin iria invadir, vinha dizendo isso. Por que as pessoas acham que aquilo não ia acontecer? Porque a maioria das pessoas olha para o mundo sobre uma ótica, a ótica econômica. Dentro das relações internacionais, a gente pode chamar esse tipo de pensamento de liberal, neoliberal estrutural, não importa aqui. O que essa ótica diz? Ela diz que as relações econômicas fazem as nações ficarem próximas, unidas e prósperas juntos. E se elas estão ganhando juntas, não tem por que elas brigarem. Brigar vai fazer com que você anule esses ganhos. E você vai entrar no campo do prejuízo. E o raciocínio econômico já nos diz: você quer ganhos e não prejuízos. Essa visão, ela também conhecida como interdependência. E aí, globalização, livre mercado, trocas econômicas no gerais, sempre trazem resultados positivos. Por trás dessa visão, nós temos 2 premissas, ou pressuposições. A primeira delas é: o mundo está em cooperação. Como assim? Se eu estou trocando, comercializando com outro país, eu estou cooperando. Quanto mais a gente troca e vende, tem negócios, mais amigos nós vamos ficar. E não tem razão para brigar. Qual o problema dessa ideia? A relação econômica, ela não é uma relação de cooperação na esfera internacional. Ela é uma relação de competição. Aí vocês vão me dizer assim: ah, Rock, mas, também existe competição na esfera econômica de um segmento, dentro de um país, de um setor. As empresas competem entre si. A competição que existe ali não tem nada a ver com a competição na esfera internacional. Uma empresa compete com a outra
dentro de regras, num Estado de direito, limitada por instituições que vão se fazer as regras serem cumpridas. Na esfera internacional, a competição não é assim. A competição acontece num cenário de vale tudo, aonde você usará a força para conseguir o que você quer. Trocas econômicas aonde você vai matar o seu rival econômico, são trocas feitas por organizações criminosas dentro de uma estrutura doméstica. Na esfera internacional, essas trocas são sim de uso da força. Então, não é um ambiente competitivo que nem o que a gente está acostumado a ver, mas é um ambiente competitivo de vale tudo. Então, essa é a primeira premissa que a gente tem que desconsiderar, né? A segunda premissa tem a ver com valores. E aí a gente acha o seguinte: se eu estou trocando economicamente com alguém, quer dizer que eu tenho os mesmos valores, né? Eu quero ganhar, eu quero eficiência, eu quero lucro. Nem sempre é assim. Quando que a gente pode imaginar que o outro lado economicamente não quer valores? Se eu estiver lidando com um sistema de capitalismo de Estado, onde as empresas são estatais, o objetivo delas não são os mesmos do que uma empresa no setor privado. O objetivo daquelas empresas são todos políticos, não econômicos. Os valores não são os mesmos. Trocas econômicas no mundo não pressupõem que está todo mundo na mesma página e que eu estou a fim de garantir liberdade, trazer eficiência econômica, prosperidade. Grande parte do objetivo das empresas chinesas são ganhos políticos, de poder, de dominação, de vantagens políticas. Ou seja, quando eu falo dessa lógica econômica, a gente costuma falar de interdependência. O que é interdependência? A palavra dá uma conotação de, dependência mútua, de paridade, de equilíbrio. Será que isso que existe nas relações internacionais? Não. Dificilmente nós temos interdependência de verdade. A maioria das relações são relações de dependência. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Brasil, com a China. Todo mundo olha e fala assim: não, o Brasil e a China são interdependentes. Ah, é? Vamos pegar um setor, minério de ferro. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: a China tem algum outro lugar, algum outro fornecedor capaz de entregar tanto na qualidade e no preço que ela precisa? Diríamos que a resposta é sim. E aí a gente pergunta: o Brasil tem alguém para vender tanto minério de ferro sem ser a China? Digamos que a resposta é não. Essa relação ela é de interdependência? Não. Ela é uma relação de dependência, na qual o Brasil, nesse segmento, nesse setor, depende da China. E a gente pode expandir isso para a análise de uma economia inteira e analisar cada um dos setores e chegar num equilíbrio final. Dificilmente vai ser uma relação de interdependência. Será uma relação de dependência. Relação de dependência num ambiente de vale tudo é uma relação de insegurança. Eu tenho medo. Eu não estou trocando com o meu vizinho e estou feliz e achando que está tudo bem, nós estamos cooperando e seremos amigos e jamais vamos brigar. Não, eu estou cada vez mais desesperado. Junto com essa ideia, uma outra maneira da gente entender essa ótica de ver o mundo é a distinção entre ganhos absolutos e ganhos relativos. A França no século XIX estava feliz da vida com os benefícios econômicos que ela estava extraindo de uma economia alemã crescente e pujante. Mas depois ela foi perceber que aqueles benefícios econômicos é que estavam possibilitando o rearmamento de uma Alemanha do outro lado do Reno. Você não pode olhar para o ganho mútuo ou ganho absoluto. Não, essa relação faz a gente melhor. Para quem está olhando no mundo privado, no mundo aqui doméstico,
Você vai falar, pô, mas aí, Roque, você está com um olhar meio invejoso. Nas relações internacionais, você não está preocupado com os ganhos absolutos. Você está preocupado com os ganhos relativos. Vocês podem estar os dois ganhando mais, só que se o outro lado está ganhando muito mais do que você está em apuros. E aí começa a ficar claro por que as relações econômicas não são o suficiente para impedir uma guerra. Não, a China não vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Não, a Rússia não vai querer brigar com a Europa. Onde já se viu isso? O olhar não é de cooperação, é de competição. O olhar não é para os ganhos absolutos, é para os ganhos relativos. O olhar não é para a interdependência, mas para a dependência. Bom, isso começa a nos mostrar por que é possível a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu na Ucrânia e o que pode acontecer em outros lugares do mundo. Eu quero ir para o segundo tema que eu quero falar com vocês, que é sobre o cenário atual. E aí a gente olha para o que está acontecendo no mundo, e eu quero pegar um exemplo histórico do passado. Eu quero olhar para a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. E quando a gente olha para uma guerra mundial, a gente não percebe que ela começa mundial. A gente não para prestar atenção. Se formaram dois grupos, um de cada lado, e de repente um dia eles acordaram e saíram para uma briga global. Não é assim. A guerra começa de outra maneira. A Segunda Guerra Mundial, ela começa com 3 crises independentes e autônomas. Primeiro, o Japão com um projeto expansionista na Ásia e na China. Na sequência, um projeto imperial italiano na África e no Mediterrâneo. E, por fim, a Alemanha com um projeto hegemônico para dominar a Europa e além. O que esses 3 conflitos tinham em comum? Eles eram separados, isolados, eles não estavam conectados. A única coisa que a gente tinha em comum ali era, os 3 países eram ditaduras autocráticas, que acreditavam que elas poderiam conseguir as coisas na base da força. O que mais? Os 3 países eram o que a gente chama de países revisionistas. Não aceitam o status quo. Não querem o mundo na ordem do jeito que ele estava funcionando. E os 3 achavam que as democracias eram sistemas decadentes que precisavam ser superados pelos seus modelos autoritários. Percebe que eles não começaram unidos, eles começaram separados e eles tinham similaridades. Mas além disso, nós tínhamos desuniões ou divergências entre esse grupo. Até mesmo o racismo que vinha da ideologia fascista não era suficiente para unir os 3. Em algum momento Hitler chegou a dizer que os japoneses eram meio macacos. Só que a divergência deles foi mais longe, eu ia mais longe. Até o final de 1900, a década de 30, eles estavam em campos rivais, lutando uns contra os outros. Em 1934, a Alemanha e a Itália estavam em lados opostos na crise na Áustria. Em 1935, a Alemanha e a Itália estavam em lados opostos na Etiópia. Até 1938, a Alemanha estava ajudando a China contra o inimigo japonês. Veja que curioso, em algum momento essas 3 crises vão convergir e se unificar para aí sim se tornar um conflito global. Uma outra coisa que começou a acontecer, que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, é que em 1935 a Itália decide atacar a Etiópia e ela humilha a Liga das Nações e mostra para o mundo que violência tem resultados positivos. A sequência disso é que a Alemanha percebe em 1936 que rearmar a região da Renânia é uma boa ideia. E ela continua a sua expansão em 1940 até
destruir a França e deixar o Reino Unido à beira do colapso, abrindo um espaço de ouro para o Japão continuar avançando na Ásia. Percebam, a desordem inicial provocada por um abre um espaço para que todos os outros sigam o mesmo caminho. Até mesmo nas táticas que eles usaram foram similares. Como? O terror aéreo trazido pela Força Aérea Italiana na Etiópia é replicado pelos alemães na Espanha, é replicado pelo Japão na China. E os defensores dessa ordem no momento? Os ingleses, seria equivalente aos americanos hoje. O que os ingleses estavam fazendo? Eles estavam sobrecarregados, gente. E aí os ingleses tinham que lidar com muitas frentes. Isso fez com que eles começassem a ser lenientes com os alemães. Na verdade, eles estavam sendo lenientes muito antes até. Mas eles foram lenientes na crise na Áustria, na Tchecoslováquia, porque eles estavam preocupados que o Japão poderia estar criando problemas na Ásia, ou as suas linhas de suprimento estavam sendo interrompidas no Mediterrâneo pela Itália. Até aí, nós não temos uma Segunda Guerra Mundial. A guerra vai se tornar mundial quando o Japão ataca Pearl Harbor. E a Alemanha, na sequência, declara guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra e a guerra se torna mundial. Com uma batalha simultânea na Europa e no Pacífico. O que isso tem a ver com a nossa realidade de hoje? Tem muitas similaridades. Em 2022, a Rússia, ela ataca a Ucrânia. E aí, esse é o evento geopolítico mais importante do século XXI, pessoal. Por quê? Porque ela rompe com um princípio básico que não pode ser destruído. Qual? Respeitar as fronteiras dos seus vizinhos e não anexar outros países. O movimento da Rússia não tem nada a ver com guerra de Iraque e Afeganistão. Totalmente diferente. Alguns meses depois da sua ofensiva, no começo de 22, na verdade em setembro de 2022, o que a Rússia faz? Ela declara que 4 regiões da Ucrânia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, são parte da Rússia. No momento seguinte ao referendo que a Rússia instala e essas regiões se tornam parte da Rússia, o Conselho de Segurança se reúne para votar contra a anexação. O resultado da votação é 10 contra 1. 10 países votam contra a anexação e a Rússia veta a votação. Além disso, tem 4 países que se abstêm: China, Índia, Gabão e Brasil. Ótimo. Então, o que esse evento desencadeia? A mesma coisa que começou a desencadear na Segunda Guerra Mundial, quando a Itália vai lá e parte para o ataque na Etiópia. Na sequência, nós vamos ter a guerra no Oriente Médio. E a guerra no Oriente Médio, ela não é uma guerra sobre o Hamas e Israel. É uma guerra regional, onde o eixo da resistência, que é o grupo de afiliados do Irã, com as suas milícias na Síria, no Iraque, com os Houthis no Iêmen, com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas em Gaza, todos estão unidos num projeto expansionista hegemônico do Irã, coordenando tudo isso. Vejam que curioso, a Rússia tem um projeto expansionista na Europa, o Irã tem um projeto expansionista no Oriente Médio. As duas coisas separadas, um projeto é da Rússia e outro é do Irã. Está faltando a terceira crise, que ela está se desenhando, que é a China avançar sobre Taiwan. Se isso acontecer, nós vamos ter 3 guerras regionais por potências separadas e distintas que compartilham de coisas em comuns. São todas ditaduras autocráticas, todas são potências revisionistas, não querem o status quo. E todas acham que podem conquistar o que querem na base da força. Se a China fizer isso, os Estados Unidos vão entrar. E aí, isso pode ser a junção e fusão dos 3 conflitos num só e desencadear o que seria a Terceira Guerra Mundial.
Quem são esses países que estão unidos? Eu chamo eles de eixo das ditaduras. Nós temos Rússia, China, Irã e seus dois irmãos menores, Coreia do Norte e Venezuela. O que eles têm em comum? Acabei de falar para vocês o seu sistema político. Além disso, eles estão agindo em conjunto desde o começo. Totalmente diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, Japão e Itália estavam em campos rivais uma boa parte dos seus projetos expansionistas. Putin não teria entrado na Ucrânia se ele não tivesse recebido o sinal verde do Xi Jinping na reunião que eles fazem antes. A Rússia não teria como sobreviver economicamente se a China não estivesse comprando o seu gás. O Irã não teria o suporte político nos órgãos internacionais sem a China e a Rússia vetarem qualquer resolução contra os seus amigos, com seu eixo da resistência. O Irã não sobrevive economicamente sem a China comprar 90% do seu petróleo. O Irã não tem programa nuclear sem a tecnologia russa. A Rússia não continua a guerra na Ucrânia sem as armas da Coreia do Norte e os drones do Irã. Percebe o que está em jogo aqui, gente? Eles já estão unidos totalmente diferentes. E não é uma aliança qualquer. É uma aliança, como eles mesmos se auto-intitulam de uma aliança ilimitada. E do mesmo jeito que a instabilidade produzida na Segunda Guerra Mundial levou a mais instabilidade, agora não é diferente. Por quê? Vocês acham que o Azerbaijão estaria tão confiante nas suas ofensivas contra a Armênia se tudo isso não tivesse acontecendo? Vocês acham que a Venezuela ia estar brincando de querer dominar, ocupar, invadir um vizinho e pegar, sei lá, uma grande parcela do território da Guiana? Claro que não. A quantidade de crises na África e golpes, tudo isso é um produto do início da desordem causada pelo movimento inicial de um dos países, no caso, a Rússia. Ou seja, nós estamos caminhando para um cenário muito parecido. E aí eu quero trazer dentro dessa reflexão o meu terceiro ponto, que quais são os riscos para a liberdade? Se o mundo democrático não estiver preparado para enfrentar essa ameaça, o mundo democrático pode ser derrotado. E aí quais são os obstáculos que as democracias enfrentam? Primeiro delas, a polarização. Pela primeira vez na história, nós estamos assistindo os países democráticos tão polarizados a ponto de que você politiza entre direita e esquerda assuntos que não são politizáveis. Ao que eu me refiro? Ajudar a Ucrânia com armas não é um assunto de direita e esquerda. É um assunto da mais alta geopolítica. Ser populista e brincar com geopolítica para obter um ganho na política doméstica é de extremo risco. A Merkel fez isso na Alemanha. Quando ela brincou de populismo ambiental e desligou as usinas nucleares, e aí a Alemanha ficou muito mais dependente do gás russo. Custou caro. Se os Estados Unidos vão brincar de fazer política doméstica com um assunto sério como a Ucrânia, aí nós temos um problema. E por que isso está acontecendo? Porque a sociedade está tão polarizada que você precisa encontrar divisões. E aí se a política externa do Biden é ajudar a Ucrânia, isso é uma política dos democratas, não é uma política americana. Eu vou apontar o dedo e eu serei contra. Do mesmo jeito que o Biden talvez seja o último presidente democrata americano pró-Israel. Ajudar a Ucrânia, ajudar Israel, não é uma discussão de direita e esquerda. E isso só está acontecendo porque as democracias estão divididas e polarizadas. E isso é terrível, dado a ameaça e os inimigos que nós estamos enfrentando. Outra ideia que está correndo por aí, que ela é extremamente perigosa, é do isolacionismo. Não, Estados Unidos não tem que se meter nos problemas do mundo.
Não, se fecha no seu mundo e fica cuidando da sua vida. Não existe isolacionismo no século 21. O mundo está inteiro conectado. Você depende de tudo que está acontecendo do lado de fora. Economicamente, politicamente, socialmente, não tem como você se fechar numa bolha e falar assim, eu não quero participar, deixa os outros se matando. Vamos supor que fosse possível, que você conseguisse ser autossuficiente. Então eu vou me isolar, você é autossuficiente, eu sou autossuficiente, eu vou me isolar. Tá bom. Lembra que eu falei dos ganhos absolutos e relativos? Enquanto você está lá autossuficiente, achando que você está bem, o seu competidor e rival, ele está fazendo o quê? Ele está ficando gigantesco. Ele está conquistando o resto do planeta inteiro. Ele está subjugando todo mundo. Ele está acumulando todos os recursos que ele pode. Ele está construindo a maior frota naval do mundo. E aí uma hora ele vai chegar e vai te cercar. E você não vai ter força para lutar contra aquilo. A ideia do isolacionismo, ela é extremamente perigosa. Se a gente não estiver disposto a se envolver com o que está acontecendo, nós seremos derrotados. O terceiro problema que eu vejo nas democracias é a questão das alianças. Depois da Guerra Fria, gente, os Estados Unidos tinham uma política, uma estratégia de defesa militar na seguinte natureza: nós temos que estar preparados para vencer 2 guerras em 2 teatros diferentes contra 2 potências simultaneamente. Isso acabou. Há mais de 10 anos, os Estados Unidos mudou a sua estratégia de segurança nacional, porque ele não tem condição de enfrentar 2 guerras simultâneas, e a estratégia diz o seguinte: nós temos que estar preparados para vencer uma guerra, e quem sabe conter um oportunista nas margens. Sem alianças, os Estados Unidos não dá conta de segurar a Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio, a Coreia do Norte na Península Coreana, a Venezuela na Guiana e, por fim, o maior de todos, a China em Taiwan. Se os Estados Unidos não tiverem alianças, OTAN, AUKUS, QUAD, se essas alianças não forem fortalecidas, não tem como os americanos estarem lidando com tamanho desafio. E por fim, o quarto problema que eu enxergo no mundo livre são a batalha de valores. E aí quando a gente volta de novo para a Segunda Guerra Mundial e olha o que aconteceu, eu comentei com vocês, né, que os ingleses começaram a ser lenientes com os alemães, mas eles começaram a ser lenientes muito antes do final dos anos 30. Logo depois da Primeira Guerra, os ingleses, no fundo, ajudaram a Alemanha a chegar onde ela estava. Por quê? Porque eles acreditavam que as reivindicações alemãs sobre território, sobre ter o direito de se rearmar, sobre não ter que pagar o que tinha que pagar como consequência da Primeira Guerra, deveriam ser, eram demandas legítimas e justas dos alemães. Veja que perigo. Se o Ocidente, se o mundo livre não estiver preparado para defender afinco os valores que ele acredita e que fazem ele ser o que é, nós seremos derrotados. Ideias como, mas a China, ela é a verdadeira dona de Taiwan. Mas a Rússia está cercada, ela está ameaçada, ela se sente acuada por causa da OTAN. Esse tipo de ideia é muito parecido com a ideia dos britânicos. Ele, na verdade, é uma vergonha de defender os valores corretos que devem ser necessários para esse contexto e essa realidade. Se nós não entendermos para onde o mundo está caminhando, e não entendermos que esse cenário ele é real, ele é possível, a gente não vai entender a gravidade e não vai estar disposto a fazer o que precisa ser feito para defender aquilo que é tão caro para nós, a liberdade. Obrigado.